Grande parte desses conflitos na adolescência, eles têm raízes, né, na infância, na forma como o desenvolvimento aconteceu, a criação. E hoje em dia, o que acontece? Existem vários tipos de organização familiar. Já não existe mais aquele padrão familiar, mãe, pai, o pai provedor e a mãe dona de casa, Mudou e todo aquele muito. sistema clássico, né? Existem vários tipos, existem mães solteiras, por exemplo. As mães provedoras, As mesmo mães com o pai em casa, elas provedoras. ajudam muito, né? Sim, a situação em que o pai e a mãe trabalham, né? E aí a criança, muitas vezes, ela acaba passando por um processo de desenvolvimento um pouco distante, né, dos pais. Outro nem tem pai, são criados por avós, né? Sim, criados por avós. São muitos modelos mesmo hoje em Muitos dia. modelos. E, geralmente, quando acontece essa situação em que a criança ela não possui uma figura de autoridade na qual se espelhar, na qual se identificar, e para conseguir aprender todos esses valores, esse posicionamento, isso contribui muito para toda essa desorganização posterior que pode surgir na adolescência, né? Então, o que a criança precisa para crescer de uma maneira mais equilibrada, digamos assim, as suas emoções equilibradas, com a sua identidade firmada, com a identificação que ela tem com o pai ou com uma figura masculina, Sim. feminina? O que é essencial nessa formação do caráter na primeira infância até a segunda infância da criança? Pois é essencial. Bem, não basta simplesmente a presença de uma figura masculina, por exemplo, porque existem situações, por exemplo, de pais que estão ali, mas que eles são ausentes de espírito, digamos assim, né? Verdade, só o corpo. Só o corpo está ali. E aí é quase como se fosse uma situação que a mãe está criando sozinho, né, os filhos. Então é necessário uma participação, sim, colocar limites nos filhos, mas é importante também diferenciar autoridade de uma situação de imposição, né? Porque autoridade não significa necessariamente restringir e controlar, mas sim dar exemplos. Eu falo muito com os pais de adolescentes, né, que me procuram, que a melhor forma de se criar filhos é através do exemplo, muito mais do que dando lições de moral ou dando discursos, porque quando o filho tem um bom exemplo dentro de casa, ele consegue identificar o que é importante de se fazer e o que não fazer, né? Porque o exemplo ali já está expondo tudo. Às vezes, intuitivamente, né, o adolescente sabe que tem algo faltando, é um período de muita impulsividade, muita descoberta, e às vezes ele sente falta de determinadas referências ou limites. E por que acontece, Márcia? De uma maneira geral, existem duas situações familiares que podem ser fontes de sofrimento ou de questões e de conflitos em geral para a adolescência, que é a família que acaba sendo um pouco ausente na formação da criança e a família que é muito controladora. Os extremos, né? São os extremos. Os dois extremos podem ser fontes de problemas, né? Que é importante tomar cuidado para evitar esses extremos. É verdade. Porque é importante a referência familiar, mas também se tiver um controle muito grande, imposição muito grande de limites, etc., a criança pode ficar muito frustrada e aí quando chega no período da adolescência, que é o período em que eles querem conhecer mais coisas, conhecer o mundo, experimentar mais coisas, eles acabam confrontando esses limites muito intensos e gerando conflitos, brigas, etc. Né? É verdade, porque é como se a criança ela não pode ainda fazer muitas coisas por si só. Então ela vai sendo muito pressionada a ficar ali dentro daquele tubo, daquela redoma que os pais querem, né? Muito protegida. Quando ela está na adolescência, que ela já tem um pouco mais de liberdade, como se ela explodisse. Né? Então é realmente muito perigoso. Eu também acredito, como mãe, que o equilíbrio, assim como eu fui criada, a gente tenta criar as nossas filhas com esse equilíbrio. Tem que ter autoridade, o limite, mas tem que ter também essa amizade de uma certa... Nós não somos amigos dos nossos filhos, assim, no sentido de equiparar, né? Porque eu vejo muitos pais hoje em dia que querem ser amigos dos filhos como um colega da escola. Sim. Né? E isso também não é legal, né? Não, porque
perde um pouco a autoridade, Rodrigo? Sim, sim, acho que sim. E eu acho que é um momento difícil para os pais, que é um momento de reconhecer também que o filho já não é mais uma criança, que ela tem que ser protegida o tempo todo. Que é um momento de começar a saber dar espaço também para que o adolescente consiga se descobrir, né, e consiga experimentar coisas que antes ele não teve oportunidade, mas isso, lógico, dentro de uma situação monitorada, né? Em que referências são dadas, em que existe ainda certos limites, até porque ele não é um adulto totalmente independente. Então ele precisa, né, dessas referências que são importantíssimas. É verdade. Dizem que essa adolescência, essa transição de que ela não é mais criança, mas ainda não é adulta, né? A criança, ela já está saindo da infância, mas ainda não é adulta, que isso traz também esses conflitos de quem eu sou agora. Eu sou criança ou não? Eu não posso me comportar como criança, porque eu já não sou mais uma criança, mas também não tenho maturidade para tomar decisões e ter atitudes adultas. Isso também gera um conflito interno ali da pessoa, de se descobrir essa fase, como agir adequadamente nessa idade que eu estou passando? Sim, sim, gera vários conflitos. E muitas vezes o adolescente ele busca referências externas à família para tentar se descobrir a sua identidade, que é o momento, por exemplo, em que os ídolos surgem, né? Ídolos da cultura em geral, cultura pop, e às vezes o adolescente se espelha num músico, ou hoje em dia é muito comum a questão da internet, né? Os YouTubers da vida. E aí surge, às vezes, o interesse de querer fazer algo do tipo, que às vezes incomoda os pais também. Mas sim, existe sim esse conflito, e eu acho que uma das questões importantes também é dos pais terem essa noção de que já não é possível mais impor as coisas para os filhos. É necessário ter um diálogo muito maior, e saber escutar principalmente. E estar disposto a escutar o adolescente nos momentos que ele precisar, de saber deixar uma porta aberta para o momento que ele estiver precisando conversar a respeito de qualquer coisa. O que os pais devem fazer? Procurar ajuda quando o filho está numa fase muito difícil, está realmente se rebelando, não obedece, questiona tudo, não concorda com nada? É natural, vai passar, ou é bom procurar uma ajuda? Pois é, acho que é importante a gente saber identificar o que é o normal e o que é o patológico. O normal, quer dizer, até certo ponto, todos os adolescentes eles começam a criticar um pouco mais, a ter mais uma opinião formada e ter uma rebeldia um pouco nesse sentido. Mas no caso de situações mais extremas, de muita agressividade, ou por exemplo de uso de drogas, é importante sim buscar ajuda profissional. E eu queria só fazer uma ressalva em relação à questão da medicalização. Porque hoje em dia existe uma cultura muito forte nesse sentido, das pessoas quererem buscar soluções rápidas e fáceis através dos remédios, e que muitas vezes não é a melhor solução. E os remédios acabam criando muitos efeitos colaterais, e se jovens começam a usar muito cedo, eles acabam virando adultos com outros tipos de problemas relacionados a drogas, né? Então é importante sim buscar ajuda profissional, e muitas vezes é mais importante os próprios pais buscarem do que o adolescente, porque é eles que vão lidar com ele na dinâmica familiar, né? Com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.